Minha irmã, meu irmão, nós somos presenteados hoje com textos maravilhosos e é preciso nós fazermos um contexto para entendermos o texto, porque sem o contexto, o texto fica muito difícil. E às vezes é preciso termos um pretexto para lermos o texto no seu contexto. E depois ainda temos o pós-texto, que é a vivência diária do nosso dia a dia. Veja, minha irmã, meu irmão, o povo de Israel era escravo no Egito. Foi escravo durante 400 anos. Foi escravo e aprendeu a viver na escravidão. Porque o duro não é só ser escravo. O duro é que de tanto que você vê, de geração para geração, atuarem aqueles que escravizam você, você acaba aderindo também, nós estamos falando de 400 anos, a esse modus operandi, a esse jeito de ser dentro da escravidão, com muitos deuses, como tinham os faraós no Egito, mas principalmente com essa opressão, com esse esquema duro de escravizar a pessoa, de maltratar a pessoa, de não respeitar os direitos da pessoa, a sua dignidade. Foram 400 anos. Mas um dia Deus os libertou do Egito com mão poderosa e os trouxe com Moisés, atravessando aquele deserto para a terra prometida. Pois bem, esse é o contexto. Lá no Monte Sinai, Deus chama Moisés e lhe dá os 10 mandamentos. Lhe dá uma lei. 10 mandamentos, a lei do Sinai. Minha irmã, meu irmão, o que Deus quer com Moisés e com o povo é dizer o seguinte: a partir daqui, deste momento, vocês não vão pensar nem agir como vocês estavam lá no Egito naqueles 400 anos. Eu quero um novo projeto de gente, eu quero um novo projeto de povo, eu quero pessoas novas, relacionamentos novos. Eu quero algo que seja completamente diferente daquilo que vocês viveram no Egito. Veja, minha irmã, meu irmão, não se esqueça. Isso é uma prefiguração do que vai acontecer no Novo Testamento, com a morte e a ressurreição de Jesus e o surgimento de pessoas novas. Não pessoas do pecado, mas pessoas da graça. Não pessoas da escravidão, mas pessoas da liberdade. Não pessoas egoístas, egocentristas, consumistas, mas pessoas que tenham um relacionamento sadio com os outros. Então, nesses 10 mandamentos, nós encontramos basicamente 4 que dizem respeito ao relacionamento com Deus. E aqui, Deus não deixa barato e diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Não existem outros deuses além de mim. Você não vai se ajoelhar, não vai se prostrar perante nenhum outro Deus, porque eu sou um Deus ciumento. Nesses 4 mandamentos reside uma vida sadia de liberdade intrínseca do ser humano, quando ele assume que só tem um Deus na sua vida. Um Deus que ele adora em primeiro lugar na sua mente, no seu coração, nesse templo interior, e que ele também adora nos finais de semana, no dia do Senhor, no lugar que Deus reservou. Os judeus era no sábado, para nós é no domingo. Tu não te ajoelharás, não te prostrarás diante de nenhum outro Deus. Santificarás apenas o meu nome. Irmãs e irmãos, causa de miséria humana, causa de desgraça humana, é quando os seres humanos colocam outros deuses, outros ídolos no lugar desse Deus. Quando eles se ajoelham perante pessoas, perante ideologias, perante dinheiro, perante sexo, perante tudo que é tranqueira, e prestam essa adoração a esses falsos deuses, o ser humano se perde. O ser humano se perturba na sua caminhada rumo ao absoluto. Esses primeiros 4 mandamentos
são a fonte de vida para o ser humano. Mas, irmãs e irmãos, os outros 6 mandamentos são fundamentais. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a terra do teu próximo, o camelo do teu próximo, o jumento do teu próximo, seja eles estrangeiro, viúva, órfão, seja quem for. Você respeitará o teu próximo e aquilo que é do teu próximo. A tua liberdade terminará onde começa a liberdade do teu próximo. Nem que ele pense diferente, nem que ele seja completamente diferente de você. Você não invadirá a vida do teu próximo. Você não matará, não furtará, não levantará falsos testemunhos, honrará o teu pai e a tua mãe. Minha irmã, meu irmão, se ter Deus em primeiro lugar na tua vida é muito importante. Essa é a extensão dessa espiritualidade para os teus irmãos, numa atitude de completo respeito pela vida deles, também é fundamental. Por isso que esses 10 mandamentos se dividem em 4 numa dimensão vertical e em 6 numa dimensão horizontal. Aqui está a verdadeira religião, que no Novo Testamento vai ter uma cereja do bolo, na lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se reduz e se resume toda a lei e todos os profetas, como fala o próprio Jesus. Essa é a verdadeira religião. Dizia Deus para os profetas no Antigo Testamento: não é de sacrifícios que eu vivo, eu não quero sacrifícios. O vosso jejum que eu quero é o respeito pelo ser humano, é a sensibilidade pelos que sofrem, é ir ao encontro do desprotegido. Por isso, irmãs e irmãos, que nós não devemos estranhar ao encontrarmos esse Jesus, que normalmente não aparece nos quadros que nós temos em casa, esse Jesus armado de um chicote, esse homem de 33 anos entrando no templo de Jerusalém e expulsando os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas com chicote na mão. Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio, um covil de ladrões, porque o zelo pela casa do seu pai ardia no seu peito. Não é essa a religião que Jesus quer, uma religião de comércio, uma religião que se afaste desses 2 pilares fundamentais de um relacionamento privilegiado com Deus no coração e de uma atenção especial aos irmãos, principalmente os que sofrem. Não é uma religião voltada para o culto, não uma religião desligada do dia a dia, não uma religião alienada e alienante, não uma religião fora do tal do contexto que interessa. Nós temos que ver essa atitude de Jesus entrando no templo de Jerusalém como uma purificação do templo e uma purificação da religião. Esses homens e essas mulheres que procuravam seguir à risca todos os itens da lei do Antigo Testamento estavam profanando o templo, local de oração e local de encontro com Deus. Quantos crimes se cometem em nome da religião? Olha o Papa Francisco no Iraque, neste final de semana, dizendo com todas as letras para os líderes islâmicos muçulmanos: a religião não autoriza assassinatos, a religião não autoriza atentados, a religião não autoriza guerra, a religião não autoriza o ódio entre ninguém. Quem faz isso está fazendo do templo de Jerusalém aquilo que os comerciantes de pombas e ovelhas faziam. A religião é paz, a religião é ir ao encontro do irmão, seja ele quem for, como preconizam os 10 mandamentos, conhecidos por judeus, por muçulmanos e por católicos, por cristãos. É o decálogo, é uma ética que está na antropologia, está na política, está na sociologia, está na filosofia. É uma ética que, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, tem gravada no seu coração.
o respeito pelo ser humano, porque o ser humano, o outro, tem gravado nas suas células espirituais o DNA do próprio Deus. É isso que o Papa Francisco está dizendo, irmãs e irmãos. Quem usa a religião para fomentar o ódio, a divisão, a polarização, para excluir, para excomungar, está repetindo os mesmos gestos dos comerciantes de pombas, de bois, de ovelhas, dos cambistas que faziam do templo de Jerusalém um covil de ladrões. Amém? Creio em Deus Pai.